Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Arthur Jacobus. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que investigou a capacidade das empresas da área de software e de suas associações empresariais de moldarem um ambiente institucional conforme seus interesses. Professor, quais então os resultados alcançados a partir da sua pesquisa? Olha, de certa maneira, o primeiro resultado, de certa forma, surpreendeu, porque quando nós começamos as entrevistas com quem estava envolvido na área, parecia que a mudança que envolveu a Lei de Software de 98, que significou o software passou a ter uma legislação própria que reconhecia a produção do software como tendo o direito de propriedade intelectual. Que isso era uma ação que tinha decorrido basicamente de ações internas, de atores nacionais. À medida que a pesquisa foi avançando, se descobriu que não foi nada disso. Na verdade, houve uma pressão externa muito forte de empresas, de associações empresariais, mas basicamente do exterior. Empresas como Microsoft, IBM, constituíram associações empresariais que pressionaram o governo americano a que houvesse mudança de legislação nos países em que não reconheciam o seu direito sobre o seu software, de maneira que havia altos índices de pirataria naquela época e empresas nacionais podiam fazer o que se chama de engenharia reversa, que é descobrir como é que o software foi montado e criar um similar. Nos anos 80, chegou a haver aqui no Brasil uma empresa que fazia algo similar ao DOS, que era o sistema operacional anterior ao Windows. Então, houve um movimento das empresas americanas, foi isso que apareceu, que pressionaram o governo americano. Primeiro com retaliação comercial, ameaça de retaliação comercial. O governo americano disse, olha, enquanto o Brasil permanecer com essa política, nós vamos fazer retaliações e isso ia afetar não a indústria de software, mas a indústria de calçados, indústria de produção de suco de laranja. Bom, então houve, a partir disso, um temor da indústria nacional de ser penalizada pela proteção que havia à indústria local de software, né? Aí houve uma primeira mudança de legislação nos anos 80. A mudança maior que aconteceu em 98 aconteceu como decorrência do Acordo Geral de Tarifas, que era a entidade anterior à Organização Mundial do Comércio. Lá se definiu que qualquer país que queira participar da Organização Mundial do Comércio, com todas as vantagens disso, teria que adequar sua legislação à legislação que foi pensada por esse conjunto de empresas. Então, quando o Brasil mudou a legislação em 98, isso a gente foi descobrir ao longo da pesquisa, isso aconteceu por pressão das empresas e associações empresariais norte-americanas que conseguiram colocar este requisito de proteção de propriedade intelectual do software dentro do Acordo Geral de Tarifas e o Brasil, não querendo ficar fora, como nenhum país teria interesse em ficar, acabou obrigado a mudar sua legislação para adequar a essa nova norma internacional. Então, o que aconteceu foi um fenômeno, um programa, vamos pensar assim, global, que modificou o cenário de legislação sobre o software em todos os países do mundo. E isso foi uma descoberta que não parecia evidente quando a pesquisa começou. Houve a participação de atores nacionais, mas ela foi secundária. A grande pressão realmente veio de fora. Então, o que a gente pôde perceber é como, de certa maneira, uma legislação interna de um país pode ser definida por ações externas. De empresas, é verdade, mas muito poderosas, e de associações empresariais que são montadas por elas. E a relevância da pesquisa está justamente nisso, professor. Exatamente, em desvendar, de certa maneira, um processo que não estava muito claro. Depois houve essa outra mudança mais recente, que envolveu a mudança da forma como as empresas têm a sua cobrança de impostos. Ela tinha, em grande parte, em cima dos trabalhadores, dos empregados das empresas, e isso deixou de acontecer por uma pressão aí mais interna, mais local, mas basicamente de empresas multinacionais que tinham muito poder e estavam concentradas numa associação empresarial específica, que é a Brascom, que conta com apenas 46 empresas e tem 70% do PIB. A maior parte das empresas que integram a Brascom são empresas também multinacionais. Então, houve uma participação
de outras entidades, de outras empresas, que não são necessariamente multinacionais, mas a grande força que levou à mudança de legislação foi a pressão que veio desse conjunto pequeno de empresas, 46 empresas, mas que respondem por grande parte do PIB do setor. Então, essa concentração, vamos dizer assim, do poder e o fato de que as mudanças que aconteceram foram basicamente vindas de quem tinha mais poder dentro desse campo organizacional foram talvez uma das principais descobertas que a gente pôde fazer da pesquisa. E qual a contribuição também que o senhor vê ao programa de pós-graduação em administração aqui da universidade? Bom, eu acho assim, nós estamos ali começando um trabalho que trata dessa relação entre empresas e regulação. Eu acho que aqui nós temos um primeiro passo que foi dado, se pretende fazer outras pesquisas sobre o tema, envolvendo a própria área do software e serviços, né, porque nós trabalhamos com duas mudanças institucionais, mas há outras que podem ser acompanhadas, e esse é um processo que acontece no tempo. Então, nós temos que ir coletando dados agora para poder verificar o que aconteceu, o que vai acontecer ao longo de 5 ou 10 anos. Então, nós temos um conjunto de informações que podem, somadas a informações que vão ser coletadas no futuro, ajudar a mapear e descrever o desempenho e a evolução dessa indústria de software e serviços no Brasil. Então, os próximos passos da vida acadêmica estão ligados a isso? Estão ligados a isso. Eu estou tentando fazer contato também com pesquisadores fora do Brasil para entender como que esse fenômeno que foi identificado no Brasil, se ele aconteceu da mesma maneira nos outros países. Esse exemplo que eu lhe citei antes, que foi da mudança de legislação em nível global, quer dizer, nós conseguimos identificar como ela aconteceu no Brasil. O Brasil foi obrigado a modificar sua legislação de uma determinada maneira. Será que isso aconteceu da mesma maneira na Argentina, no México, na Índia? Então, a ideia é tentar fazer uma descrição mais global disso, e aí a gente precisa fazer uma pesquisa que envolva pessoas que estão em outros lugares do planeta. Claro, e o senhor continua exercendo a sua função aqui na universidade, também se dedicando à docência, professor? Exatamente. Compatibilizando aí o trabalho de gestão acadêmica com o trabalho de docência e o trabalho de pesquisa, ou seja, de fazer, continuar pesquisando sobre o tema, continuar publicando, continuar participando de congressos que tratam desses assuntos. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação aqui no Ideias em Tese. Sucesso para o senhor. Muito obrigado. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado de Arthur Jacobus está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!